Olá pessoal, aqui é a professora Ana Paula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades das semanas 1 e 2 do PET 2 de Informática Aplicada. Então, o tema dessas semanas são softwares de planilhas eletrônicas. Então, nós já estudamos os softwares de edição de documentos, né, que é o Word ou o Google Documentos, e nós utilizamos também os softwares de elaboração de slides, que no caso é o PowerPoint ou o Google Apresentações. Então, qual a diferença das planilhas eletrônicas para esses outros que nós já estudamos no PET 1? Então, as planilhas eletrônicas, elas são o ideal para quem vai trabalhar com planilha e precisa fazer o cálculo de números. Então, ajuda muito no cálculo que é feito automaticamente a partir do uso de fórmulas. Então, hoje nós vamos trabalhar com o Excel, né, da Microsoft, mas nós também temos o Calc, que é do LibreOffice, que é do Linux, e nós temos o Google Planilhas, que é do Google, né? Então, hoje nós vamos utilizar o Excel. Então, para início de conversa, nós precisamos entender o que é uma célula. Então, nós temos uma célula, que é o cruzamento de uma linha com uma coluna. Nós temos os valores que nós acrescentamos em cada uma dessas células, podem ser números, datas ou textos. E nós temos fórmulas que vão realizar aquilo que nós queremos. Uma fórmula pode ser, por exemplo, uma soma, pode ser uma multiplicação, pode ser uma média. Então, a planilha eletrônica nos ajuda muito nesses quesitos. Além disso, né, no primeiro exercício, vocês precisarão fazer uma análise de uma tabela que eu coloquei para vocês de acidentes do trabalho. É uma tabela do governo federal com a notificação de acidentes do trabalho. Então, nós temos aqui o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, que foi o que eu pedi para vocês analisarem. E nós temos aqui, então, 2015, 2016 e 2017. Então, observem o seguinte, que aqui nós temos a quantidade de registros de acidente do trabalho com CAT e nós temos aqui o registro de acidentes do trabalho sem CAT. Então, nós aqui temos o número total, né, com CAT. Na verdade, o número total com CAT vai ser esse aqui. E nós temos o número total sem CAT, que será esta coluna aqui, né? E esta coluna, essa primeira coluna aqui, vai ser o total de CAT e sem CAT registrados, né? Então, aqui, nessa coluna que eu vou colocar aqui em azul, nós temos o total com CAT registrado. Aqui nós temos o total sem CAT registrado. Em vermelho, nós teremos aqui o total juntando CAT e sem CAT registrado. Então, eu pedi para vocês colocarem o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, em cada um desses anos aqui. Então, vou jogar minha planilha para outra tela, vocês vão parar de ver aí a tabela. E aí, nós vamos diretamente para o Excel. Então, eu preciso colocar um número com CAT, né, em janeiro. Então, eu vou colocar lá na coluna B, então eu tenho aqui a coluna B e a linha 7. Então, eu tenho aqui a minha célula B7, lá na célula B7 eu vou colocar o total de registros com CAT em janeiro de 2015. Então, janeiro de 2015, quando eu olho lá na tabela, eu tenho um total de 42.395. Então, observem que automaticamente o meu gráfico ele já vai indo alterando algumas informações à medida que eu vou colocando aqui essas informações. Então, em janeiro, eu tive um número total de registros sem CAT, que foi 10.750. Então, aqui, observem que automaticamente o total já vai sofrendo alteração. Então, aqui, né, nessa linha de total, eu estou somando janeiro, fevereiro e março, com CAT e sem CAT, e esse total aqui,
ele vai ser o total juntando essas duas categorias, com e o sem CAT. Então, eu vou pegar aqui fevereiro de 2015, com CAT vai ser um total de 40.424. Desculpa. Sem CAT, em fevereiro de 2015, vai ser um total de 9.792. E aqui em março, eu tenho o quantitativo de 47.106. E aí, vou fazer a mesma coisa sem CAT, né? O valor sem CAT, 9.792. Não, peraí. Aqui, na verdade, estou pegando o número de fevereiro, estou olhando março. Então, foi um total de 10.124. Então, é isso que nós vamos fazer e vocês vão alimentando aí os índices de 2016 e os índices de 2017 para que a gente consiga alimentar esse gráfico aqui que vai sofrer alteração aí à medida que vocês forem alimentando. A segunda atividade consiste em vocês reproduzirem uma tabelinha. Então, tem uma tabelinha aí que foi colocada para vocês e essa tabelinha, ela possui um número que vocês vão ter que alimentar, né? Que são as provas 1 e 2 da Ana, da Beatriz, do Carlos, da Denise e do Edson. Então, nós vamos reproduzir essa tabelinha aí no Excel. Então, aqui na primeira célula, na célula A1, eu vou colocar aí aluno. Depois, vou colocar minha setinha para o lado, prova 1. Depois, prova 2. E aí, vou para a segunda linha. Na segunda linha, vai ser a Ana, que tirou 90 pontos na prova 1, 95 pontos na prova 2. Eu tenho aqui a Beatriz, que tirou 60 pontos na prova 1, 85 pontos na prova 2. Eu tenho aqui o Carlos, que tirou 75 pontos na prova 1 e 80 pontos na prova 2. Tenho a Denise, que tirou 80 pontos na prova 1, 90 pontos na prova 2. Nós temos o Edson, para finalizar, que tirou 80 pontos na prova 1 e 80 pontos na prova 2. Então, isso que foi pedido para nós fazermos aqui. Então, eu vou centralizar as informações da planilha da forma como está lá. E aí, uma das questões pede para calcular a média da Ana na célula D2. Então, o que é a célula D2? D vai ser a minha coluna e o 2 vai ser a minha linha. Então, quando cruza a coluna D com a linha 2, qual que vai ser a D2? Aqui, né? Então, o próprio Excel, ele já selecionou o D e já selecionou o 2 para me informar que essa é a célula D2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir as alternativas. A minha primeira alternativa, a fórmula começa com igual, abro parêntese, B2 mais C2. Então, observem que o próprio Excel, ele já selecionou para mim que B2 é essa coluna e o C2... B2 é essa célula e o C2 é essa célula aqui, ou seja, a junção do C de coluna com o 2 de linha. Então, fecho o parêntese, dividido por 2 e aperto Enter. Então, aqui trouxe para mim um resultado. Então, será que esse resultado é a média? Aí nós vamos ter que pensar o que é a média, né? Vamos lá na disciplina de estatística. Será que 92,5 é a média? Então, isso que nós vamos fazer. Então, a letra B informa que nós vamos ter que tirar o igual. Mas eu já adianto para vocês que não vai dar certo. Por quê? Toda fórmula do Excel precisa começar com igual.
né? Por isso que quando eu tirei o igual não deu certo. Então, eu teria que ficar entre a letra A e entre a letra C, porque a letra B e a letra D não começam com igual. E aí eu vou, então, reproduzir a letra C. Lá na letra C eu tenho igual, abre parêntese, B2. Ao invés de mais, eu vou utilizar o multiplicação. Então, multiplicação é o asterisco. C2 dividido por 2 e vou dar um Enter para ver o que vai acontecer. Será que 4.275 é a média da nota da aluna Ana, né? Então, será que a média vai ser a fórmula da letra A ou a fórmula da letra C, visto que toda fórmula obrigatoriamente precisa começar com igual, né? Por isso que eu estou descartando a letra B, a letra D e a letra E. Então, será qual dessas duas vai ser a fórmula? Então, a partir da atividade número 2, vocês vão utilizar esse esquema, né, aqui no Excel para que vocês consigam chegar às respostas certas. Ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato.